Boa noite. Boa noite a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham pela internet. Mais uma vez reunidos como de costume toda quinta-feira. Dando sequência aqui a tudo que a Isa já disse, né? Para nós é um privilégio. Eu tenho a oportunidade de estar na casa acho que pouco mais de 2 anos, né, Flávio? E ver as cadeiras todas ocupadas hoje, para nós é um motivo de muita alegria. De muita alegria. E nesse momento só nos cabe fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a Ele por tanto amor, por tanta bondade, pela sua misericórdia. Cada um de nós aqui, independente se estamos no intuito do trabalho, do auxílio, ou se nesse momento nós viemos buscar o auxílio, não importa. Para cada um de nós é um privilégio. Nesse instante, que Ele nos abençoe, abençoe a cada um de vocês e que nos permita continuarmos nesse trabalho lindo, nessa jornada maravilhosa de sermos humildemente trabalhadores da seara dele. Que é esse o intuito. Estarmos aqui reunidos em nome dele, por ele. E que então nesse instante, que todo o nosso amor, a nossa gratidão chegue até ele como um agradecimento por tudo que ele tem nos oferecido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Nosso irmão Tiago, mais uma vez. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja em todos os nossos corações. E venho aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto de vocês, desta casa tão querida, do Flávio, da Isabela, de todos os demais trabalhadores, colaboradores e frequentadores da casa. É uma honra estar aqui nesse momento de aniversário de 4 anos da casa, né? Uma casa que ainda está na infância e tem muitos e muitos anos pela frente, porque o trabalho está aí para ser feito, né? E o trabalho na seara do Cristo ele nunca termina. É um trabalho eterno e contínuo até que a gente, né, tenha um mundo melhor, um mundo de regeneração, que nós sejamos mais perfeitos, né? Ainda assim nós necessitaremos sempre do Cristo e sempre das palavras divinas. Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre o capítulo do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo ele inicia com uma parábola, já logo de início, a parábola do festim de bodas. E essa parábola ela conta que havia um rei e que queria celebrar a bodas do seu filho. E assim ele mandou os seus servos irem chamar os convidados. Então os servos saíram e foram chamar os convidados. Chamou os convidados, né, de uma maneira simples, sem dizer o que era o cardápio, como que era a festa, sem entrar em maiores detalhes. E os convidados não deram bola nenhuma, ninguém apareceu para a festa. Aí o rei pediu para ir de novo, falou: olha, vá até os convidados, falem que já meus animais e cevados já estão mortos, preparados, está tudo pronto, o banquete já está posto à mesa. Eles foram
E aí, pior, né? Além das pessoas não darem atenção, virarem as costas, alguns continuaram seus afazeres, né? Outros foram para as casas de campo, e outros ainda mataram servos. Pegaram os servos, espancaram, mataram, fizeram atrocidades. E aí o Senhor, sabendo disso, ficou muito bravo, né? Falou: pô, que povo, né? Que iniquidade é essa? Haverá choro e ranger de dentes, amarre essas pessoas, tal. E aí falou: olha, já que não querem vir, faça o seguinte: saiam, o banquete está pronto, está preparado, né? Saiam à rua e convide a todos que encontrarem, né? Coxos, estropiados, ricos, pobres, quem quer que seja. E aí assim foi feito. E aí os convidados compareceram ao banquete. E aí quando o Senhor entrou naquela sala, né, de banquete e tal, ele olhou, viu que tinha um dos convidados não estava vestido com a túnica nupcial. Aí ele falou: mas como você vem aqui para a festa e você não está vestido com a túnica? Aí o convidado ficou sem graça, né? Aí ele falou: olha, retire-o daqui, né? Amarrai mãos e pés, atirai-o, né, nas águas, porque haverá choros e ranger de dentes. E aí fica aquele sentido figurado, né? Nossa, que senhor ruim, né? Que coisa é essa? Mandou a túnica, sabe que não estava vestido com uma túnica nupcial? Mandou amarrar as mãos, os pés, que jogasse fora, jogasse aí para os animais, deixasse morrer. Tudo que Jesus dizia na época, ele sempre se utilizava da didática das parábolas. Porque imagina a ignorância da época, né? A falta principalmente de entendimento da vida espiritual. Eles só entendiam aquilo que eles podiam ver, tocar, aquilo que tocava aos sentidos materiais, né? Aquilo que fazia relação com o dia a dia deles. E o Senhor quer dizer o que com essa parábola? Que o rei é Deus, né? O seu filho é Jesus Cristo. E a núpcia é a grande festa do reino dos céus, né? O banquete nupcial, essa festa aí é o reino dos céus, o reino de Deus. E que os primeiros convidados foram os judeus, né? Ele convidou através de Moisés, através depois dos primeiros profetas, os primeiros enviados. E os povos, os judeus da época não entenderam, né? Não deram bola, ninguém teve nem aí. E o convite de Moisés foi um convite simples, né? Foi um convite em que ele não entrou em detalhes, até pela capacidade das pessoas entenderem. Então as pessoas continuaram cuidando dos seus interesses materiais, dos seus negócios, das suas casas de campo, da sua família, dos seus afazeres. Outros viraram as costas, não é? E aí Deus não esquece nunca da gente, não nos desampara nunca. Aí mandou mais profetas, tá? Até que chegou Jesus. Mandou o seu filho querido, seu filho dileto, nosso irmão maior, nosso governador do planeta, né? E aí o que fizeram com alguns profetas e principalmente com Jesus? Mandaram matar Jesus, né? Assassinaram Jesus. E aí, olha a ruindade, né? Jesus trouxe o maior entendimento, Jesus trouxe o cardápio do banquete. Ele mostrou, né, qual que era, o que ia ser servido, né, o que tinha que fazer, qual era a condição. E tinha uma condição para fazer parte desse banquete, para fazer parte dessas núpcias, que era vestir a túnica nupcial. E o que a gente entende por túnica nupcial? A túnica nupcial é a senha para participar do reino dos céus, né? É você praticar a lei maior, a lei de amor e de caridade, ter a bondade dentro de si, né? Falar a língua de Deus, entender a lei de Deus. Isso que é a chave, o passaporte para você chegar ao reino dos céus. Só que de novo mataram, né? Pegaram e mataram Jesus. E aí o que aconteceu depois disso? Aí mandou convidar a todos os povos, porque naquela época os hebreus foram os primeiros povos monoteístas. Até então os povos eram pagãos e tinham vários deuses, né? E aí os hebreus eram monoteístas. Aí com Jesus trouxe uma grande diferença, né? Ele nos ensinou que ao invés de temer a Deus, como Moisés
ensinou, porque Moisés teve que ser duro para aquele povo da época, porque se ele fosse mole, né, o povo teria matado ele, não obedeceria. Então Moisés, a gente encontra algumas leis, principalmente civis, né, olho por olho, dente por dente, leis de pena de morte, que não condizem com os 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos, sim, é a revelação da lei divina e é eterno. Até hoje é a base da nossa justiça, são os 10 mandamentos. Mas Jesus teve uma modificação primordial. Ele ensinou que Deus é nosso Pai, Pai de todos os povos, de todas as raças, de todas as crenças. Então, ao invés de temer a Deus, nós passamos a amar a Deus. É uma grande diferença, porque a gente encontra as pessoas hoje que falam, eu temo a Deus. Quando você fala eu temo a Deus, quer dizer que você tem medo de Deus, né? Você não o adora, você não o louva, você não o agradece, você respeita porque você tem medo da autoridade dele. E não é isso, né? Como ele é nosso Pai, o Pai amoroso, e que pai que quer castigar os filhos, né? O pai, se os pais e mães aqui da terra fazem tudo que está de alcance ao bem-estar dos seus filhos, quem dirá Deus, né, que é a perfeição absoluta. Nós, com todas as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas mazelas, damos o melhor para os nossos filhos, né? E Deus, o que não pode fazer por nós de bom, de ótimo? Então Jesus mudou muito o entendimento e trouxe a lei de amor. Mostrou que o amor, o perdão das ofensas, o amor cobre todos os pecados. E aí, depois de passar dessa fase, mandou convidar todos. Ou seja, o reino dos céus não está restrito, a revelação não é mais para um povo, né? Porque os hebreus, os judeus, interpretaram isso como a posteridade material, né? Quando Deus falou para Abraão que a raça dele cobriria a posteridade, povoaria o mundo todo, teria ascendência sobre o mundo todo, eles entenderam que era um reinado material, né? Que eles iam dominar todos os povos e todos os recantos do planeta, mas era uma posteridade espiritual. A diferença é essa: os ensinamentos que foram plantados ali naquela terra, no Oriente Médio, aquilo tinha que frutificar, né? E dar frutos para o mundo todo. Mas a gente sabe muito bem o que aconteceu e o que acontece até hoje, né? Vide a situação da guerra que está acontecendo naquele local e que sempre aconteceu, né? Sempre foi um povo muito beligerante. E aí veio a doutrina espírita, que é a terceira revelação. Ela veio facilitar esse entendimento das coisas divinas. Vocês podem perceber que a doutrina espírita, ela é o consolador prometido, né? Ela não é uma nova religião, ela é ciência, ela é filosofia, tem seu aspecto religioso, tem, mas ela não se choca com as outras religiões. Ela complementa o sentido do Evangelho. Tudo que a gente já tem de religiosidade, de seitas, a doutrina espírita complementa. Ela alarga a compreensão, né? Mostrando que a gente é um espírito imortal, né? Que nós não morremos, o que morre é o nosso corpo, que a gente tem uma pluralidade de existências, né? Nós temos tantas reencarnações quantas forem necessárias para o nosso progresso espiritual. O número de reencarnações está de acordo com os nossos esforços, né? E com o nosso progresso realizado. Aquele que mais retardar o seu progresso, que não fizer esforços para reforma íntima, muito mais tempo vai ter que reencarnar, né? Porque a reencarnação, na verdade, é um sofrimento para o espírito, né? Imagina a gente ter que voltar toda vez para um corpo de carne, passar as necessidades, a doença, as misérias, as dores, as angústias, os sofrimentos, quando a gente podia ter um corpo só espiritual, quando a gente podia não mais sofrer, né, o frio, o calor, a dor, as doenças, ficar livre de todo esse sofrimento. Mas isso depende de nós, não é castigo, não é imposto por Deus. Quem mais se adiantar mais rápido, quem mais se progredir mais rápido, menos tempo de sofrimento vai ter, menos provas e menos expiações. Então a doutrina vem alargar esse entendimento, vem explicar aqueles aparentes mistérios do Evangelho, né? Aquelas curas, aqueles milagres, aquelas parábolas que a primeiro momento parecem tão infantis,
né, tão ridículas. Uma parábola, mas está dizendo isso, Jesus falou isso, né? Se você for interpretar literalmente, parece, né? Parece uma coisa de criança, uma coisa infantil. Mas se você entender o sentido oculto por trás disso, né, o sentido da espiritualidade, entender que quando Jesus falava das coisas, ele falava das coisas espirituais, né? Ele não estava falando do reino material, né? O reino prometido não é o reino aqui da terra, não é dominar os povos, não é ser milionário, não é ser um rei poderoso, não era isso, mas sim ser o maior no reino dos céus. Essa que é a diferença. Então hoje a gente tem esse entendimento, né? A doutrina, ela é de simples interpretação, de simples entendimento. Quando a gente lê as obras básicas, elas são autoexplicativas, né? Elas nos mostram que a gente tem vários mundos habitados, né? Como funciona a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, né? As virtudes que nós temos que cultivar, e todas as leis de conservação, destruição, a justiça, amor e caridade e demais leis. E aí esse capítulo fala de uma coisa muito interessante, né? Que Jesus falava assim para a gente entrar, para a gente buscar entrar pela porta estreita e não pela porta larga, que a porta larga leva à perdição, e que todos nós buscamos a porta larga, né? A porta larga é a porta das facilidades. É a porta em que a gente entra mais fácil, que a gente passa tranquilo, né? Que a gente não precisa se encolher, não precisa se tolher nos nossos movimentos. E que, dada a natureza espiritual do globo ainda, mundo de provas e expiações, as pessoas preferem a porta larga, as facilidades, né? Os favores, facilidades materiais, o jeitinho, tudo que faz manter o estado de coisas atual da sociedade. Porque passar pela porta estreita significa o quê? Significa reforma íntima, né? Significa perdoar, significa amar ao próximo como a si mesmo, significa espantar a preguiça, né? Ter coragem de fazer a mudança, ir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, né? Lutar pelo seu progresso espiritual. E isso gera dificuldades, né? Nós estamos há quantos e quantas reencarnações, há quantos séculos, quiçá milênios, acostumados com os mesmos vícios, né? Com a mesma desculpa. A gente sempre terceiriza as nossas dificuldades, né? Sempre é o marido, é a esposa, é a família que a gente nasceu, é a falta de oportunidade no emprego, é o patrão, é o empregado, é o governo. A gente sempre coloca a culpa em terceiros, né? E nós não assumimos a nossa responsabilidade dos nossos destinos, porque assumir a nossa responsabilidade faz com que a gente olhe para dentro de nós mesmos, né? E aí a gente vai enxergar os nossos defeitos, a nossa maldade, a nossa maledicência, a nossa iniquidade, a falta de seguir as leis divinas. E isso é ruim, né? A gente nos reconhecermos que nós ainda devemos muito, que a gente está distante ainda de um progresso espiritual, que a gente tem que fazer muito pelo nosso progresso, pela nossa evolução. E isso demanda esforços, hercúleos, né? Modificar hábitos. Que é coisa mais difícil do que a gente modificar os nossos hábitos? Né? A gente parar de fazer fofoca, a gente parar de falar maldade dos outros, parar de comentar as coisas ruins, os desastres, as desgraças que acontecem na sociedade, né? A gente tem uma atração por todas essas coisas, né? Por todas essas coisas que vibram negativamente, nós temos prazer nisso. E as coisas celestes, né? As boas palavras, escutar uma música de mais qualidade, evitar as fofocas, evitar os programas de televisão, as mensagens de WhatsApp, de pornografia, de desgraça, de outras coisas nesse sentido, é mais difícil, porque a gente está acostumado, a gente está habituado a vibrar dessa maneira. Só que do mesmo jeito que a gente vibra assim, o que vocês acham que a gente vai atrair para o nosso convívio? Né? Pessoas encarnadas que vibram dessa mesma maneira, e pior, né? Os nossos irmãos espirituais desencarnados que se comprazem nesse tipo de sintonia, né? Que querem que o estado de coisas do planeta continue do jeito que está, que não querem que o planeta passe para um mundo de regeneração, porque isso vai fazer com que eles percam, né? Todos os vícios que ele tem,
percam a oportunidade de estarem bebendo conosco, né, usando drogas conosco, abusando do sexo conosco. Todas as mazelas que a gente vê no mundo, a gente sempre está acompanhado de irmãos desencarnados, porque as pessoas que desencarnam não viram santo, elas continuam sendo a mesma pessoa que nós conhecemos aqui. Então, se todos nós aqui desencarnássemos agora, nós continuaríamos sendo nós mesmos, né? Não é porque a gente saiu do corpo físico que a gente vai alçar voos maiores automaticamente. Basta sair do corpo, eu vou virar um anjinho, né? Vou bater asas, vou sair voando em direção ao céu. Não, eu vou continuar sendo o mesmo Tiago que está aqui na frente de vocês, né? Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu só vou me modificar a partir do momento que eu fizer a minha transformação íntima, a partir do momento que eu me reeducar, né? E colocar coisas boas no meu dia a dia, mudar a minha faixa vibratória. Igual quando a gente troca a estação do rádio, né? A gente está numa faixa, numa frequência, a gente muda para outra frequência que nos agrada mais. Com a espiritualidade é a mesma coisa. Os nossos companheiros espirituais, né? Os nossos espíritos protetores, eles lutam diariamente para que a gente mude de sintonia. Imagina o trabalho que eles devem ter conosco, né? A gente não escuta, a gente é teimoso, a gente se distrai com as facilidades, com as coisas aí do mundo, e esquecemos de cultivar as coisas boas. Nesse momento que a gente está aqui reunido, a gente está com o pensamento em Deus, em Jesus, escutando a palestra, lendo as mensagens que são entregues na porta. Só que a gente sai daqui e a gente esquece disso, né? A gente volta às vezes para o nosso mundinho, para a nossa casa, para as nossas brigas, né? Para a nossa fofoca, para nosso ódio, para falar mal dos outros, para odiar, para invejar, e a gente perde todas as benesses que a gente recebe aqui, que os nossos amigos já estão nos tratando desde o momento que a gente pisa aqui na casa. A gente já está sendo ajudado a partir do momento que estamos aqui sentados. Os benfeitores já estão aplicando os passes, já estão aplicando os remédios espirituais, que vão ser complementados lá dentro na hora do passe, né? Na hora que a gente toma o passe, aplicado o passe, e tomamos a água fluidificada, é um final de um processo que se inicia desde o momento que a gente pisa aqui dentro, que o ambiente já está preparado desde o começo do dia, né? Sempre os amigos espirituais estão aqui zelando pelo ambiente espiritual da casa e preparando tanto assistidos, né, como trabalhadores, para que vibrem em harmonia, né? Para que o fluido que é transmitido, para que as benesses físicas, fluidos espirituais que vão fazer bem para o nosso corpo físico e para o nosso perispírito, já sejam preparados, sejam harmonizados. E aí a gente recebe toda essa benesse, todos esses bons fluidos, e aí a gente sai, passa algumas horas, a gente dissipa tudo isso vai tudo embora. Por quê? Porque a gente volta a incorrer nas mesmas falhas, nos mesmos vícios, né? Se nós fôssemos espertos em nosso próprio benefício, nós nos modificaríamos, porque o primeiro beneficiado somos nós. Não é a gente achar, eu sou assim, eu sou cabeça dura, né? Porque se eu não me modificar, as pessoas vão abusar de mim, as pessoas vão continuar fazendo maldades. Sim, o problema das pessoas, mas como eu vou reagir a isso, né? Como que eu vou reagir em relação ao mundo? Essa é a grande diferença, né? E não é você não buscar os seus direitos, não é você não se defender, não é isso, né? Nenhuma doutrina cristã prega a inércia, né, prega a covardia, nada disso. É você se defender dentro das medidas lícitas e que temos à disposição. Não é você se vingar. A gente muitas vezes confunde, né, ir atrás da nossa defesa, ir atrás dos nossos direitos, com o desejo de vingança, né, de pagar ao mal com a mesma moeda. Ele fez isso para mim, eu vou fazer a mesma coisa para ele, vou dar o troco igual, né? Mas quando eu dou o troco igual, eu me igualo a ele. Cadê o perdão? Cadê o amor ao próximo? Né? Cadê o bem que a gente pode fazer a todo momento? Cadê o exemplo que a gente pode dar para o nosso semelhante? Né? E nós que somos espíritas, vamos ser mais cobrados ainda. Porque qual desculpa, né, que eu vou ter quando eu desencarnar do bem que eu não fiz? Se eu conheço todos os mecanismos, como funcionam as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual e do mundo espiritual com a gente encarnado, com os espíritos que somos as almas encarnadas. A gente sabe quais são as interações.
como a lei de causa e efeito funciona, né? Tudo que eu causo de bom repercute de bom para mim. Tudo que eu causo de mal, o efeito mal vem para mim também. É aquela história, plantei banana, tenho obrigatoriamente que colher banana, né? Não tem como eu plantar uma banana e querer colher uma maçã. Aí eu fico triste, nossa, nasceu um pé de banana, eu queria tanto maçã, eu gosto tanto de maçã, mas espera aí, Tiago, você plantou o quê? Você lembra o que você plantou? Ah, plantei banana. Então, que lógica que tem? Como que vai sair uma maçã de uma semente de banana? Com a vida é a mesma coisa, né? As respostas que a vida nos dá está de acordo com as nossas ações, né? Se eu tenho só ações boas, eu vou colher frutos bons, né? A vida vai responder para mim de uma maneira diversa. E a gente às vezes terceiriza isso, como eu falei, né? Então a gente acha assim, eu não preciso mudar, mas o outro precisa. Ele precisa me tratar melhor, ele precisa fazer favor para mim, ele precisa dar isso ou aquilo para mim, mas eu não preciso mover uma palha. Não, eu preciso mudar primeiro, né? Porque a partir da minha mudança eu contagio o outro, né? O outro vendo que eu estou com o meu ânimo modificado, com as minhas intenções modificadas, com as minhas palavras, com as minhas ações, ele vai falar, pô, aquela pessoa está diferente, o que será que ele fez para estar diferente assim, para estar melhor do que ele era? Será que ele está frequentando algum lugar? Será que ele está estudando alguma coisa diferente? Está tendo um conhecimento diferente? E isso é o melhor exemplo, é a melhor propagação para a doutrina espírita, para a doutrina cristã, para os ensinamentos de Jesus do Evangelho. É o exemplo. Jesus deu somente exemplo. Vocês conhecem algum texto que Jesus tem escrito? Alguma igreja que Jesus fundou? Né? Algum livro que ele fez? Nada. As pessoas escreveram sobre a vida dele, o Novo Testamento. Mas Jesus deixou o quê? Exemplos. Ele ia lá, fazia e mostrava. Aí as pessoas ficavam tocadas com os exemplos dele. E aí isso ia passando de boca em boca. E isso está até hoje, né? 2024 anos depois, nós estamos aqui numa quinta-feira à noite falando dele, né? Eu não estou falando do governador de Roma, do pretor, de quem estava na época, quem mandava na época de Jesus. Nós falamos de Jesus, que na época foi crucificado, foi morto, né? E não tinha nada a expiar, não tinha pecado nenhum, não tinha nada a desejar, muito pelo contrário, o nosso guia espiritual do planeta, o governador do planeta, e que não desiste da gente até hoje, né? Passaram-se os séculos e o que veio? Veio o Consolador prometido, que foi a revelação, a codificação da doutrina espírita. Porque as pessoas acham que Kardec inventou a doutrina espírita. Kardec não inventou nada, né? Kardec codificou o que os espíritos ensinaram. Os espíritos, por meio de mais de 1000 médiuns, trouxeram respostas às perguntas que o professor Rivaio fez. E aí ele pegou pelo controle universal dos ensinos e codificou a doutrina. E a doutrina nada mais é que o cristianismo. Nada contradiz com o que Cristo já tinha dito para a gente. Ela só aumenta o alcance dos ensinamentos, porque nós já tínhamos condições de conhecer o mundo espiritual, coisa que na época do Cristo as pessoas não tinham. Se mal entendiam o mundo material, como que eles iam entender o mundo espiritual? Né? Se Cristo, falando por parábola, foi crucificado, foi morto, imagina se ele falasse, né, que os espíritos interagiam com a gente, que a gente é um espírito imortal momentaneamente encarnado num corpo, né, que a gente vai morrer o corpo, mas o espírito continua no plano espiritual, que a gente vai voltar quantas vezes forem necessárias para o progresso. As pessoas iam pirar, né? Ia falar, pô, esse homem está louco, está um lunático, né? Imagina falar esse tipo de coisa. E isso é a doutrina, né? Então, quando Jesus deu essa parábola, né, de muitos os chamados e poucos os escolhidos, ele quis dizer assim, que o chamamento vem sendo feito há milênios, de toda a humanidade, mas poucos compreendem e muito menos aplicam os ensinamentos para o seu dia a dia, né? Porque os escolhidos são aqueles que de fato praticam, né? Não adianta eu vir aqui na frente fazer palestra para vocês, ler todos os livros da codificação, ler todos os evangelhos, se aqui fora eu sou o mesmo homem, né? Se eu continuo sendo uma pessoa maldosa,
se eu continuo sendo uma pessoa que é desonesta, né? Se eu sou uma pessoa que não ama o meu próximo como a mim mesmo, se eu sou uma pessoa que faço diferença com os outros, humilho as pessoas. Cadê a doutrina cristã? O que eu aprendi? Né? Por isso que ele fala, não adianta falar aquele Senhor, Senhor, né? Ensinastes na praça, eu estava presente, né? Demos de comer em teu nome, demos de beber em teu nome. Tudo bem, são coisas externas, mas o que você aprendeu da doutrina? O que você se modificou? Né? Qual a diferença que isso fez na sua vida? A porta dos céus está aberta para todos, né? Mas para todos que vestirem a túnica, né? Que é cumprir a lei de amor e caridade. A senha é essa, o código é esse. Não tem outro caminho. Então não adianta a pessoa ser milionária, né? Não adianta a pessoa ter poder, ter fama, ter uma beleza absurda, se a pessoa não tem valores dentro dela, né? Porque tudo isso pode levar à solidão, pode levar à depressão, à angústia, porque são valores efêmeros, né? São valores que acabam, né? Enquanto as pessoas têm as coisas, perdem amanhã, são bonitas numa época, depois ficam feias, né? Tudo isso é passageiro, tudo isso acaba logo. Numa vida mesmo encarnada, a gente vê isso acontecer várias vezes, não é? Imagina isso na eternidade, nas várias existências que já tivemos. Se hoje a gente não é rico, podemos já ter sido milionários em vidas passadas, ou podemos vir a ser ricos, porque a riqueza, a beleza são provas muito duras, piores do que a pobreza. Porque imagina se a gente tem muito poder, muito dinheiro na mão, quais as tentações que o mundo nos apresenta, né? Para a gente se perder é muito fácil, né? A gente se desviar do caminho. Se a gente do jeito que a gente escorrega na casca da banana, imagina a gente com dinheiro à vontade, poder à vontade, o que a gente não poderia fazer? Né? Que tipo de déspota a gente não ia virar? A gente podia virar um tirano, porque nós não temos educação moral ainda, né? Nós não temos, a quem é dado muito poder, muita responsabilidade tem. Quanto mais conhecimento, mais poder eu tenho, mais responsabilidade, por outro lado, vai ser cobrada. Então nós chegamos num momento, né, em que a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, assumir a rédea de nossas vidas, e para isso, né, a doutrina espírita e o cristianismo é o nosso manual do proprietário. Nós temos todos o caminho ali para ser seguido. Se nós seguirmos os mandamentos, seguirmos o que o Cristo nos deixou, o que os Espíritos nos revelaram, e é só o quê? Fazer o bem a todo momento. Não precisa de nada espetacular. Eu não preciso fazer uma ação de caridade imensa, nada. Basta eu fazer o bem em todas as oportunidades, né? A gente sai de manhã de casa, acorda todos os dias com duas opções: fazer o bem e fazer o mal. A gente que escolhe, né? Eu vou tomar o caminho do bem ou vou tomar o caminho do mal, ou vice-versa. Então a responsabilidade é sempre minha, né? Não é o outro. Por mais que as adversidades se apresentem na minha vida, por mais que as dificuldades de dinheiro, de saúde, de sofrimento com família, com vários tipos, que a gente aqui poderia falar centenas de tipos de mazelas, né? No fim a escolha cabe sempre a mim, né? Aquela coisa, a dor é necessária, o sofrimento é opcional, né? Como que eu encaro as adversidades da vida? Eu posso encarar de bom humor, eu posso encarar rindo, tirando o aspecto positivo, ou posso ficar depressivo. Posso falar, ninguém gosta de mim, a vida não sorri para mim, eu bem não gostaria mais de estar aqui, ficar triste, entrar em depressão. Depende de como eu reajo, né? Sempre a reação está ao nosso alcance. As coisas que os outros fazem para nós não temos controle. O que as pessoas pensam da gente, a maldade que as pessoas fazem, isso a gente não controla. Mas como eu reajo a isso está dentro de mim, né? Eu tenho poder sobre mim, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas palavras. E isso é o que a gente aprende com Cristo. Isso é o que a doutrina espírita vem nos mostrar, né? Que não há milagres, não há nada. As pessoas se confundem, né? Acham, vou na casa espírita, vai baixar o santo, vai baixar o espírito, ou eles mexem com isso, né? Pensam coisas absurdas. Já ouvi falar, tem preconceitos vários. Se eles soubessem, né, que 99% é a prática do Evangelho, né, é a doutrina cristã, é o ensinamento de Jesus mais simples, mais puro, as pessoas viriam em massa,
né, perderiam esse preconceito, perderiam essa ideia de que as pessoas vêm à casa espírita para adivinhar as coisas, para incorporar espírito. Há os trabalhos de desobsessão, os trabalhos de cura, sim, né, mas isso é um trabalho complementar. O principal é a reforma íntima. O objetivo maior da gente estar aqui não é para a gente ter contato com os espíritos, mas sim para a gente fazer a reforma, para a gente se tocar através dos ensinamentos e dos exemplos deles, porque eles voltaram justamente para nos mostrar: olha, eu fui encarnado, fui assim, olha o que eu estou sofrendo agora. Eu fui uma pessoa má, orgulhosa, maltratava meus subordinados, fui uma rainha, fui um rei, e olha o padecimento que eu estou. Aquele que era um miserável, aquele mendigo tal, hoje no reino dos céus ele é o maior. Por quê? Porque ele tinha os verdadeiros valores dentro dele, não é? E vice-versa. Há muitas pessoas pobres que são orgulhosas, né, que não têm humildade. Isso não é questão de dinheiro, nada disso. Isso é questão de evolução e progresso espiritual. Então, o principal objetivo nosso é aprender com os exemplos, aprender com os ensinamentos dos Espíritos e nunca deixar de estudar e fazer as reflexões, né? Porque amanhã a gente vai sair daqui e a gente vai falar: pô, o que eu aprendi, o que eu melhorei? E vai ser cobrado, né? O nosso conhecimento, o nosso entendimento, a gente não tem mais justificativas para continuar fazendo mal, porque sabemos que o bem testemunha a gente em todos os lugares. Quando eu desencarnar, os espíritos vão querer saber: que bem que você fez, Tiago? Que lágrimas? Você enxugou as lágrimas das pessoas ou você fez eles derramarem mais lágrimas? Você foi causa de mais sofrimento, causas de mais lágrimas? Se infelizmente tiver sido isso, pena de mim, vou ter que expiar, vou ter que ser provado novamente. Agora, se eu enxuguei lágrimas, se eu levei coisas boas para as pessoas, ânimo, boa vontade, alegria, conhecimento, isso sim vai ser testemunha das minhas boas obras. E aí eu vou ser grande no mundo dos espíritos. Aí eu posso ser uma pessoa grande lá. Agora ninguém vai chegar para mim e falar: Tiago, quanto que você ganhava por mês? Quantos automóveis você teve? Quantas viagens você fez pelo mundo? Quantas mansões você conseguiu? Você tinha barco, tinha avião, tinha helicóptero? Ninguém quer saber. Quando você desencarnou, a sua conta bancária, qual era o saldo da sua conta? Isso vai ficar tudo para cá, para os herdeiros brigarem, para as pessoas se matarem aqui por misérias, por mazelas que amanhã somem, que a ferrugem consome, que vem uma tempestade, uma enchente, acaba com tudo. Você só pode ser milionário. Vem a enchente, como a gente viu infelizmente com os nossos irmãos do sul. O que adianta lá a pessoa ser milionária, tal, se a água vem, derruba tudo, afoga, mata todo mundo? Não adianta nada nessa hora. Não adianta eu ser poderoso, famoso, não adianta eu ser milionário, Então a gente sempre tem que lembrar dessas coisas. Isso que vai fazer a diferença em nossas vidas. Então que a gente seja os escolhidos da parábola, que a gente aprenda a praticar a lei de Deus, Isso que é o ensinamento da noite. Muito obrigado a todos vocês. Que Jesus esteja no coração de todos, com muita paz. Obrigado, viu? Quer que eu faça a oração? Claro. Pode ser? Então vamos lá. Então vamos nesse momento de reflexões, de ensinamentos, em que já estamos sintonizados com os nossos amigos espirituais, que nos acompanham, que nos assistem. Que Deus, em sua infinita misericórdia, faça recair sobre nós as bênçãos que viemos buscar nesta noite, a cura para os nossos males físicos, para as nossas doenças morais, para o nosso espírito. Pai, que sejamos dignos de sua misericórdia e de sua piedade. Façamo-nos portadores da sua palavra, do seu amor, da sua luz em todos os momentos de nossas vidas. Que possamos voltar aos nossos lares com o coração cheio de paz, cheio de amor, e que façamos a vibração para os nossos amigos e irmãos do Rio Grande do Sul, que sofrem tão tormentoso lamento, esse acidente, essas mazelas da inundação, que causaram danos incomensuráveis, tanto materiais como espirituais e morais. Que isso sirva, Pai, do momento de profunda reflexão, de que Deus não nos desampara, que aconteça o pior que possa nos acontecer, Deus está junto de nós e vai nos ajudar e vai estar conosco.
que não nos sintamos nunca desamparados, mas sim que a fé, a esperança e a certeza de que a vida continua sempre, que nós somos imortais, que isso faça parte da nossa existência hoje e sempre. Que assim seja, Pai.